Diga glória a Deus. Neemias capítulo 8, versículo 9. Diga glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Vamos ler Neemias capítulo 8, versículo 9. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouviam as palavras da Torá, as palavras da lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado ao Senhor nosso Deus. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a vossa força. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga: a alegria de Deus é a tua força. Diga: não choreis e nem lamenteis, porque este dia é consagrado a Deus. A alegria de Deus é a sua força. Solta a Bíblia, coloca a mão no seu coração. Você crê na Bíblia, na palavra de Deus? Por quê, pastor? Porque as pessoas falam tanto de Deus, da palavra, e quando chega na hora de manifestar ali, o medo domina, a insegurança domina, o caos domina. O sentimento de Deus é a tua força. Se você crer na Bíblia, quando você sair da porta daquela igreja, ali ó, para fora, é ali ó, lá é o marco que separa você antes de ouvir esta palavra e depois de ouvir a palavra. Diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua palavra. Eu preciso ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Fala comigo nesta noite. Amém. Senta e aplaude a Deus com palmas dela. Diga graças a Deus. Hoje é uma confraternização, um dia em que vocês se organizaram, dependendo de onde vocês vieram, para entoar a Deus um cântico, uma adoração, para celebrar o nome do Senhor Jesus.
ao longo dos 66 livros da Bíblia em que nós usamos, ao longo desta relíquia que está em nossas mãos, existem inúmeras passagens que mostram a celebração única dos povos que diante de Deus adoravam e glorificavam o seu nome. Mas talvez você não entendeu o livro que nós lemos. É um livro do Antigo Testamento. É um livro que também narra a história expositiva de um período que para muitos não poderia ter milagre, porque nós cristãos ainda no século 21, depois de acompanharmos tanto avivamento desde quando Jesus pisou na terra, nós ainda não nos acostumamos a viver debaixo da portentosa e poderosa mão de Deus. Facilmente, como eu disse, nós somos moldados e influenciados por aquilo que nos cerca. Mas examinando biblicamente o texto que nós lemos, este texto, ele acontece em um período em que não tinha muito do que se esperar, mas muito para aceitar. Porque esse ano era o ano provavelmente entre 445, um ano em que mostrava que Israel continuava sendo um povo agora subjugado, que Israel continuava ainda sendo um povo dependente da grande potência agora que dominava aquela região. No período do rei Artaxerxes I, a Bíblia vai nos mostrar que existia um homem dotado da graça poderosa de Deus, um homem que foi plantado pela mão poderosa de Deus dentro de um lugar que ele não poderia estar. Para ele estar naquele palácio, ele teve que passar por cima da nobreza pérsia, ele teve que passar por cima da nobreza daquele império, aonde existia muitos homens poliglotas, sábios, instruídos, homens inteirados no conhecimento e na cultura. Mas quem estar ali diante do rei, ocupando uma posição de destaque, é Neemias, um judeu que veio junto com um grupo de pessoas que se estabeleceram ali sobre um jugo dominante, sobre uma forte e poderosa mão que chegou a dominar mais de 130 províncias. Um homem que tinha uma habilidade, um homem que tinha poder, que tinha armas e que tinha autoridade, e que agora expandia o seu domínio. Precisou de um judeu ao seu pé para em alguns momentos lhe dar conselhos. Talvez nunca alguém lhe falou que Neemias também chegou a exercer influência como um conselheiro do rei Artaxerxes. Talvez alguém nunca chegou a dizer para você que Neemias não era apenas um provador de bebidas, que Neemias não era apenas um copeiro nato, mas era muito mais do que isso. Porque um homem cheio de Deus na vida, é impossível ele se prender dentro de uma única função. É impossível ele se prender apenas no pastorado, porque além do pastorado ele vai receber administração, ele vai receber a capacidade da liderança e assim por diante. Olhando a história pouca de Neemias, narrada nos autos do seu próprio escrito,
Espírito, nós vamos olhar a influência de um homem que não tinha expectativa, mas que quando se curvava diante de Deus, assumia a posição de servo para ser colocado aonde o seu Senhor queria. E eu estou pregando para uma igreja em que tem pessoas que são membros, estão na comunhão, mas também tem pessoas que podem se sentir um pouco por não fazer parte desta comunidade cristã. Mas o Deus que eu estou pregando, Ele tem uma palavra para cristãos e para não cristãos. O Deus que eu estou pregando, Ele usou ao longo da história homens que lhe adoravam e homens que não lhe adoravam. Pastor, o que é que o Senhor está falando? Eu estou falando o que a Bíblia mostra para mim, para você. Talvez você ainda não estudou a história de Ciro, o rei da Pérsia, que serviu como instrumento de justiça para Deus, um homem que nunca jejuou ao Senhor, um homem que nunca dobrou para orar e buscar ao Senhor, mas serviu de instrumento para o Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando para homens e mulheres que vão ser um canal de Deus no Laranjal. Talvez tenha alguém aqui dentro desta igreja com o coração abalado, triste e sem muita expectativa, porque você se acostumou a ter expectativa em momentos bons, no meio de notícias boas, no meio de amizades boas. Eu tenho amigos pastores, presbíteros, e eu vou crescer no ministério. O Deus que eu estou pregando, Ele levanta homens do pó e ergue o necessitado e coloca para sentar no meio do príncipe do seu povo. O Deus que eu estou pregando abre porta onde não tem. O Deus que eu estou pregando, Ele cria aquilo que não existe. Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória. Alabashura bacandarábia. Por quê? Por quê? Porque você vai saber agora. Porque quando Deus coloca Neemias dentro do palácio, Ele só coloca Neemias porque Ele vai precisar de Neemias como governador. E para Neemias ser um governador, ele precisava de uma carta do rei para liberar a sua autoridade na região de Jerusalém. E para ele ter autoridade na região de Jerusalém, ele precisava de uma autógrafo, uma assinatura. Porque o projeto de Deus não era ele passar a vida inteira provando bebida. O projeto de Deus não é você experimentando as lutas da vida, não. Eu estou pregando para pessoas que acham que você vai ficar estagnado lá, mas eu estou aqui pregando e Deus está me dizendo para dizer para você que você já provou muita coisa na vida, mas o reino do céu vai te dar algo para você provar, e é algo novo. Levanta a mão para o céu, abre a tua boca e dá glória, e adore, 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 adore. E quando se completam os dias onde seus parentes chegam até ele, filho de Hanani, e Neemias pergunta para ele: como é que está a nossa pátria, a nossa nação? Como é que está a cidade de Deus? O que, pastor? Cidade de Deus. Ela está no meio do caos. E Neemias escuta e sente. Você não entendeu? Quando alguém pregar para você, escuta e abre o coração. Porque se você apenas escutar, não tem efeito. Mas se você escutar e abrir o coração, o poder do Espírito vai inundar a sua vida e vai gerar a glória que Deus quer na sua vida, para o nome dele ser glorificado. Te prepara, porque Deus tem algo para a sua vida. Adore e glorifica o nome do Senhor.
E quando ele ouve e sente, a Bíblia diz que ele sente mesmo. E a Bíblia diz que o seu coração começa a se aquebrantar. E começa a nascer algo no coração dele que não nasce no coração de qualquer pessoa, que você não vai encontrar no coração de qualquer obreiro, de qualquer membro, de qualquer evangelista, de qualquer presbítero, de qualquer pastor. Isso aqui não nasce no coração de qualquer pessoa, não. Você não precisa se entristecer, porque isso aqui nasce aonde Deus quer que nasça. Os propósitos de Deus são infalíveis. E a Bíblia diz que ele desce e começa a orar e jejuar diante de Deus, porque ele escutou uma notícia, porque passaram a informação de que a sua nação, a sua pátria foi queimada, as portas, os muros fendidos, todos queimados, tudo destruído, e a situação do povo estava em profunda miséria. O que é que um homem que tem a melhor comida, que tem direito às melhores regalias, que tem um quarto ótimo e excelente, um homem que tem influência, vai largar tudo para se mudar para um país, para uma cidade, para um lugar aonde está dominando a fome, aonde está dominando o caos? Sabe quem é que vai fazer isso? Quem tem a unção de Deus, quem tem o poder de Deus, porque aonde ele chegar, Deus vai prosperar. Aonde pisar as plantas do pé, ali Deus vai ser com ele. Deus tem algo na sua vida. Nós olhamos para uma geração de obreiros que para crescer precisa de internet, que precisa de Facebook, YouTube. Nós vivemos numa geração de homens e mulheres que para ser reconhecido tem que ter amizade. O Deus que eu estou pregando, Ele é dono da obra. E a hora que Ele quiser você, o inferno vai ter que respeitar, os homens vão ter que parar, o poder, a potestade, os principados vão ter que dizer: parei, porque agora o Eterno assumiu o controle. Levanta a mão para o céu e dá um brado de glória. Deus está olhando para você, os olhos de Deus estão sobre você. E a Bíblia diz que ele ora e pede a boa mão de Deus, porque a boa mão de Deus, porque João 15:6 vai mostrar para nós que sem ele nada podemos fazer. Tu quer avivamento para o teu ministério? Está na mão de Jesus. Tu quer palavra para o teu ministério? É Jesus que é o dono. Tu quer unção para o teu ministério? O dono é Jesus. Tu quer reconhecimento para o teu ministério? O dono é Jesus. Ele é o Senhor absoluto da obra na terra. Levante a tua mão para o céu e dá um brado de glória. Adore, 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 adore. E a Bíblia diz que ele vai, mas com a boa mão de Deus a seu favor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele não anda por acaso, ele não anda por influência de homens, ele anda direcionado e guiado pelo Espírito de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que não ora mais pedindo direção. Deus falou comigo: quem é o teu pastor? Você é obreiro de qual congregação? Você é respaldado? Quem é o teu pastor? Quem é que assina a tua carta de recomendação? Quem é que assina a tua carta de conduta? Quem é o seu líder? Deus falou comigo. Falou, tem que falar primeiro também com a liderança, porque Deus não passa por cima daquilo que Ele construiu. Antes de Neemias sair, quem é que dá carta para ele?
o rei. Levante a sua mão para o céu. Escuta. Quando chegar a tua hora, até quem não teme a Deus, vou repetir, quando chegar a sua hora, até quem não teme a Deus vai servir de ponte para você chegar aonde Deus quer você. Vou repetir, quando chegar a tua hora, até quem não teme a Deus vai servir de ponte para você chegar no propósito de Deus, porque Deus é o Deus de todas as obras gloriosas. Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Deus está de olho em você, Deus está de olho em você. Abre a tua boca e dá glória, dá glória, dá glória. A Bíblia diz que o rei fica triste, porque ele pega a carta e concede a Neemias. Mas ele sabe porque ele está dando a carta. Ele conhece Neemias. Ele sabe quem é Neemias. Ele sabe que vai ficar um vazio ali. Escute, levante a sua mão, por favor. Eu conheço uma geração que eu já ouvi pregar. Eu conheço muitos que ainda poderiam falar, mas depois de agora vai ser difícil um pouco. Eu ouvi uma geração pregar de que quando a gente serve a Deus, dificilmente as pessoas vão gostar de nós. Eu preciso que você tenha atenção quando você usar essa palavra, porque o que a Bíblia está revelando para nós aqui agora é que um homem que está no topo do poder humano, que ao longo de anos conheceu a história de um homem temente a Deus, e que agora vai ter que dar uma carta de respaldo para ele se tornar governador. Mas ele dá essa carta triste porque não quer perder o companheirismo. Aprenda uma coisa: a presença de Deus é insubstituível. A presença de Deus, vou repetir, é insubstituível. Mas aonde tiver um homem e uma mulher de Deus, que tiver a presença de Deus também, a falta vai existir quando ele passar. Vai sentir falta, vai sentir fome, vai sentir necessidade. Sabe por quê? Porque aquele homem e aquela mulher tinha a presença de Deus, tinha a companhia do céu, tinha a aprovação do céu. Eu estou pregando para homens e mulheres que precisam aprender que o Espírito de Deus faz falta, que a presença de Deus faz falta. Levante a mão e deixa Deus te usar. Não atribua ao Espírito de Deus ignorância. O Espírito de Deus não usa ninguém ignorante para falar ignorância, para desrespeitar alguém. Ele é santo, santo, santo. E quando você estiver na dispensação dele, você vai passar. Você é humano, você é pecador, você é falho, mas aquele que está na tua vida preenche todas as lacunas em branco. E quando você passar, vai ficar um rastro do vazio da presença de Deus, da unção do Espírito e da aprovação de Deus para o teu ministério. Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Aplaude, 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 aplaude. Ei, 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 ei. Ele arrasta consigo, ele leva consigo. Você quer conhecer um homem de Deus? Ele gera discípulos, ele deixa um legado, ele não tem medo de compartilhar a autoridade. Você quer conhecer um verdadeiro homem de Deus? Ele vai investir em você. Ele vai fazer de tudo para você chegar muito mais além de onde ele chegou.
porque quem está usando ele é aquele que tem obras diferentes. E quando Neemias vai, ele leva consigo construtores, trabalhadores. Sabe por quê? Porque cada um tem um talento na obra de Deus. Eu vou levar comigo, mas eu vou levar uma equipe de homens e mulheres que vão chegar numa cidade arrasada e vão começar um projeto de reconstrução. O verdadeiro homem de Deus, ele anda com homens e mulheres que vão reconstruir aquilo que está no chão, que vão edificar aquilo que está quebrado. O verdadeiro homem de Deus, ele pega algo quebrado e reconstrói pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Levanta a mão para o céu. Deus está reconstruindo algo hoje. Levanta a mão, recebe aí da glória, recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Oh, rabacalabachura bacandarábia. Para onde é que eu vou? Eu vou, porque eu sei que eu estou servindo. Eu vou, porque eu sei que eu estou servindo. Mas eu vou deixar um rastro de liderança. Eu vou passar por aqui, mas o Espírito de Deus vai levantar uma nova geração. Eu vou sair daqui hoje, mas vai ficar gravado no coração de homens e mulheres o chamado da reconstrução. Deus vai te usar como instrumento para reconstruir. Homens que estavam danificados pelo mundo, danificados pela droga, pela prostituição, pela idolatria. Deus vai te dar uma habilidade, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar sabedoria, e você vai ser um instrumento de Deus na terra. Levanta a mão e dá glória, dá glória. Levanta a tua mão e dá um brado de glória. Levanta a tua mão e dá um brado de glória. O Espírito de Deus está aqui. Ele vai embora. Para onde não tem expectativa, levanta a tua mão. É onde não tem expectativa que Deus vai ser glorificado na tua vida. É onde não tem saída que Deus vai ser glorificado. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. É onde não tem expectativa, é onde não tem projeção de crescimento. Deus não precisa de arquiteto. Ele deu a planta do templo para Moshe. Ele é o arquiteto do universo. Ele é o pai da sabedoria. Levanta a mão e receba. Tem 3 pessoas dentro desta igreja que tem algo parado na sua vida. Eu não sei o que é. Tem algo parado na tua vida, e a mão do Eterno está pegando. Como o oleiro pega o vaso, pega o barro e vai reconstruindo. Esta noite a mão de Deus está aqui. Levanta a mão e dá um brado de glória. E adore, 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 adore. Quando ele chega em Jerusalém, que ele começa a reconstruir o muro, vem a oposição, Sambalate, Tobias e Gossém, governadores das cidades próximas. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida. Quando você sair de dentro desta igreja, escuta, ministerialmente, espiritualmente, todas as áreas, o diabo vai fazer de tudo para tentar atrapalhar o projeto de Deus na sua vida.
Ele vai tentar levantar Tobias, Gossém, Sambalate. Ele vai tentar levantar de tudo para tirar o foco. Sabe qual é o foco? Reconstrução. 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 Deus vai reconstruir. Levanta a mão e dá um brado, dá um brado, dá um brado. Pentecostal da glória. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois de 52 dias de estadia, olha para cá. Depois de 52 dias de estadia, sem uma boa alimentação, sem boas recâmaras para descansar, sem bom apetrecho profissional, eles conseguem reconstruir o muro. O que isso significa? Levanta a mão que tu vai entender o que significa. Se Deus verdadeiramente tem uma obra na tua vida, Ele vai aprimorar o trabalho das tuas mãos. Levanta a mão para o céu. Se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai aprimorar o chamado dEle. Ele vai aperfeiçoar o chamado dEle. As pessoas vão olhar e dizer: mas em pouco tempo já está nesse nível, mas em tão pouco tempo já tem tanta habilidade. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus está lá. Levanta a mão e receba. É a boa mão de Deus, 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 é a boa mão, é a boa mão, é a boa mão, é a boa mão. Os 52 dias que levou anos, qual é a diferença? Levanta a mão para o céu. A diferença é que quem crê em Deus não anda sozinho. A diferença é que quem crê em Deus não anda sozinho. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a tua família. Tem projeto de reconstrução lá. Deus está visitando um homem que o diabo está armando um laço de morte contra a vida dele. Deus está falando para mim: meu servo, profetiza, porque esse rapaz tem se envolvido no meio de pessoas que o diabo tem feito como instrumento na mão dele. Mas diz para a minha igreja e diz para o meu povo orar, porque eu vou reconstruir do nada. Levanta a mão e dá um brado de glória. Levanta a mão e adora. E quando termina a obra da reconstrução, o que é que acontece? Eles pegam o livro da lei. – 52 dias. Quando terminou, eles abrem o livro da lei. Por que o livro da lei? Porque todo homem, ele tem que aprender e guardar uma coisa: que nem só de pão viverá ele, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Marábia, calabachura, bacandala, mandarábia. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levanta um altar na tua casa. Tire tempo para você ler a Bíblia na sua casa. Há tempo para tanta coisa dentro da casa de muitas pessoas. Há tempo para tantas coisas, para os filhos, para a família, para o descanso, para Deus. Qual é o altar que tem lá?
Depois da reconstrução, eles abrem o maior altar, que é a palavra. E quando eles abrem a palavra, que o escriba começa a ler, a Bíblia diz que o povo ele cai em prantos. Ninguém mandou eles chorarem, ninguém mandou eles se lamentarem, mas a Bíblia diz que a nação inteira que estava ali caiu em prantos, porque eles reconheceram suas falhas diante de Deus. Levanta a sua mão para o céu. Daniel disse: não pelas minhas obras de justiça, Senhor, mas pelo seu amor. Daniel estava dizendo: as minhas obras não são justas o demais para alcançar o nível da contribuição do céu. Quando eles leem a lei de Deus, o povo pranteia. O que é isso, pastor? Sinal de aquebrantamento. Deus quer quebrantar de novo o teu coração diante das coisas de Deus. Talvez você está longe demais, talvez você já não reverencia mais, você já não respeita mais o livro de Deus, a palavra de Deus. E quando o povo começa a chorar, ele toma a palavra e diz: esse dia não é dia de choro e nem de pranto, porque esse é um dia consagrado a Deus. Esse dia não é qualquer dia. Eu estou pregando profeticamente. Esse dia não é qualquer dia. Eu estou pregando profeticamente. O que Deus está fazendo hoje aqui não é qualquer dia de 2023. A palavra que eu estou ministrando para a glória de Deus não vai acontecer outra vez como vai acontecer agora. A expectativa era nenhuma, mas Deus não depende da expectativa humana. É dia de consagração a Deus. Celebra o nome do Eterno, celebra o nome de Deus na sua vida. Aplaude, glorifica e dá glória. Adore, 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 adore. Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fica de pé. Aí diz: por que não é para nós se lamentar e chorar? Porque Deus está alegre. Alguém já disse para você que Deus tem sentimento? E nesse momento Deus estava manifestando a sua alegria. E o sentimento de Deus, chamado alegria, satisfação, estava enraizando no coração deles a certeza da paternidade de Deus. Eu não entendi, pastor. A alegria, o sentimento de Deus estava devolvendo a eles a segurança. Levanta a mão, porque eu estou pregando no meio de homens e mulheres que não estavam se sentindo seguros. Eu estou pregando no meio de uma igreja que tem homens e mulheres que não estavam estabilizados na presença de Deus.
Mas nessa noite a alegria, o sentimento que está no coração de Deus, de ver a igreja adorando, glorificando, unida, vai trazer para o teu coração a certeza de que a obra continua, de que o chamado está de pé, de que o projeto está de pé, de que a obra continua. Só quem crê, levanta a mão, diga: eu creio. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça, obreiros, obreiras, membros. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Neemias reúne todos e diz: vamos estabilizar agora, nós terminamos. Estabiliza, estrutura. Presbítero Ivan, estrutura a igreja, unifica a igreja, une o corpo de Cristo nesta região, une ela, deixa ela unida, porque o cabeça que é Cristo vai vir fazer a obra. Estabiliza ela, deixa ela bem estruturada, prepara a liderança, fortifica a liderança, fortifica os instrumentos de Deus na terra, porque a alegria de Deus é a vossa força. A alegria de Deus está sobre esta igreja agora. A alegria de Deus está sobre o teu ministério. Não para, não renuncia, não volta atrás. Não para, não volta atrás. A alegria de Deus está aqui, dizendo para você: você vai reconstruir. Das cinzas vai se erguer novamente. Alabashura Bacandarábia. Levanta a mão, isso é profecia. O muro estava fundido, quebrado e queimado. A cidade estava na miséria. Homens de Deus e mulheres de Deus, a autoridade Deus entregou a vocês. Segura agora aí, segura agora aí, segura aí, porque quem Deus escolheu foi você em Barcarena. Você é o instrumento de Deus. O inimigo quer te parar, o inimigo quer te amedrontar, o inimigo quer te envergonhar, mas a glória vai descer agora, a unção vai descer agora, a unção vai pegar agora. A labadarachura bacandarábia. A glória, agora, reconstrução, pega, pegou, recebe agora, é hora de reconstruir, é hora, recebe agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é hora da obra, é hora da reconstrução. Recebe aí, pegou, oh, rapacalabachura bacandarábia. Olha aí, ó. Não tem nada parado, não tem nada acabado. A boa mão de Deus vai se estender. A boa mão de Deus está aqui. É a boa mão de Deus que vai levantar o ministério. É a boa mão de Deus que vai levantar novos obreiros. É a boa mão de Deus que vai levantar a juventude. Olha para esta pessoa e diga: a boa mão de Deus está reconstruindo. Diga: a boa mão de Deus está reconstruindo. Você pode chorar, você pode clamar, mas a alegria de Deus é a tua força. A alegria de Deus é a minha força. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. Pegou. A alegria de Deus é a nossa força. Ai. Tem glória. Tem glória aí. Diga: a alegria de Deus é a minha força. Diga: a alegria de Deus
É a minha força. Diga a alegria de Deus. Agora coloca a mão no coração. É a minha força. Como servo de Deus e ministro da palavra de Deus, eu ministro sobre a tua vida. A boa mão de Deus, trazendo à tona novamente a obra, restaurando muros, porque a obra de Deus não vai parar. Arábia, Narachúria, Camanarábia, Narabada, Xanabada, Kentekemenesha, Calabadarabaia, Camanabadabá, não vai parar, 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 não vai parar. Deus vai levantar, Deus vai reconstruir novas e novas vidas na presença dEle. Em 2010, ligaram para mim, pastor, para você ir para uma cidade. Os membros tinham saído todos. Só tinha uns 20. Uma igreja que tinha quase 80 para 90 membros, tinha saído tudo. Cheguei lá debaixo de chuva, eu com a minha esposa, minha filhinha aqui, de colo. Aí as pessoas que eu conhecia, os mais antigos, diziam: Ronaldo, tu é doido, tu é louco, aí não tem nada. Eu disse: o quê? Não tem nada, você está mentindo. Quando eu olhei a igreja pentecostal de Israel, eu falei: tem uma igreja aqui. E todo mundo ligado. Tinha um grupo de pastores na época. Aí eu ia para a reunião em Belém, tempo do pastor Claes. Eles apontavam para mim, dizer: ele que está lá na morte, é ele que está lá, vai morrer, não vai aguentar. Eu estou diante do altar de Deus se eu estiver mentindo. Eu e a minha esposa entrava meia-noite e saía 4 da manhã. Eu disse: Deus, se verdadeiramente o Senhor me tirou daquela vida que eu estava, eu quero ver agora. Dia de quinta-feira eu entrava meia-noite e saía 6 da manhã. 7 semanas. 7 semanas. As pessoas chegavam amarradas na frente da igreja. As pessoas chegavam acorrentadas de legião de demônio. Nenhuma igreja expulsava. E parava os carros na frente da igreja, Deus amado. E a obra começou. Meio-dia não dava ninguém. Deus começou e enviou a massa humana, massa. A família de prefeito, vereadores, lojistas, tudo em meio-dia na igreja. Com 3 meses ligaram para Belém, que era sede estadual, não tinha setorial ainda. Começaram a pedir a igreja para o pastor. Pastor, tira o Ronaldo de lá e manda eu para lá. Em 3 meses nós já dávamos ceia para quase 60 membros. Três meses eu fechava a igreja terça e fazia oração e avivamento. Aí o pastor ligou: Ronaldo, eu preciso falar contigo, tem um problema em Xinguara, e a sede mundial precisa de alguém para lá. E eu não quis ir, porque eu me apeguei tanto àquele povo, irmão, que eu vi sair da lama. Eu entrei na casa de uma obreira, presbítero Ivan, que estava mais de 8 anos sem ir na igreja. Eu abri a Bíblia e o Espírito Santo falou: prega. Falei: o que eu vou pregar para uma obreira? Ora por revelação antiga na igreja, eu sou uma criança.
Deus falou: é eu que vou te usar. Quando eu comecei a pregar para ela, o Espírito Santo desceu e tomou ela. Ela caiu de joelho chorando: pastor, eu vou voltar a servir a Deus com excelência. Eu vou voltar a adorar, eu vou voltar a adorar. Alabaxura Bacandarábia. É tempo de reconstrução. Levanta a mão para o céu. Deus, Ele cria do nada. Levanta a mão para o céu. Deus, Ele cria do nada. Com 1 ano eu saí daquela igreja. Se eu pudesse fotografar para vocês, vão pensar mal. A fila que tinha de carro, moto, van. Era uma multidão. Eu saía 10 horas da noite para evangelizar todos os bairros. E ganhei almas e batizei. Sabe por quê? Porque diante de Deus nada está perdido. Levanta a tua mão. Eu estou pregando hoje que é tempo de reconstrução e nada está perdido. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, homens e mulheres de Deus. Nada está perdido, levanta a mão, nada está perdido. Nada está perdido. É uma festa celebrando o nome de Deus. E eu estou te dizendo em nome de Jesus: nada está perdido. É tempo de reconstruir. Levanta a mão e dá glória. E aplaude, 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 aplaude. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Tem alguém para reconciliar. Tem alguém para unir com a igreja. Tem alguém para voltar para a presença de Deus. Tem alguém. Tem alguém para fazer uma nova aliança com Deus. Tem alguém. Estou um pouquinho cansado só. Pedi graça para Deus. Porque eu estava em Santa Bárbara. Saí de manhã, nem dormi direito. Estive ministrando lá. Falei: Deus, me dá graça. E Deus me deu graça. Eu já cumpri minha missão. Porque essa palavra aqui não volta mais. E eu, como um homem de Deus, vou ver o resultado de Deus na sua vida. Levanta a mão e dá glória. Aplaude, 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 dá glória. Aplaude, dá glória, aplaude, dá glória. Que Deus abençoe a todos vós. Agradeço a irmã dirigente. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que eu tenha sido um canal de Deus para a sua vida. Guarda uma coisa: nada está perdido. Ainda é tempo de reconstruir. Que Deus continue falando em cada coração. Palmas e glória a Deus.